Golpe militar. O golpe sucedeu após a renúncia de Jânio Quadros e a posse de João Goulart, que seu comando foi marcado pela tomada de espaço das classes sociais como estudantes, organizações populares e trabalhadores. Com isso, a elite se preocupou com o perigo de ver o Estado mudar para o socialismo. Isso gerou uma preocupação para os Estados Unidos, que auxiliou os de direita para um golpe comunista. Jango faz um pronunciamento em um comício na Central do Brasil, de um plano que prometia mudanças radicais na estrutura de base do país. Após isso, teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu vários grupos sociais, o clero, as famílias e os setores políticos mais conservadores. No dia 31 de março, tropas saíram às ruas para evitar uma guerra civil. Jânio refugia-se no Uruguai e os militares tomam o governo. Governo de Castelo Branco. Logo de início, Castelo Branco pronuncia que irá defender a democracia. Porém, ele assume uma posição autoritária, estabeleceu eleições indiretas, parlamentares tiveram seu mandato cassado, o povo teve os direitos políticos cancelados e, em 1967, uma nova Constituição para o país, a que confirma o regime militar. Governo Costa e Silva, 1967 a 1969. Logo após a confirmação, manifestações e protestos sociais aumentam. Foi o que marcou o governo de Costa e Silva. Paralisações de operários e formação de um movimento contra o regime. Guerrilha, consequência disso. Decreto autoinstitucional número 5, que aposentou juízes, cassou mandatos, acabou com as garantias do habeas corpus e aumentou a repressão militar. Governo Junta Militar, 31 de 8 de 1969 a 30 de 10 de 1969. O governo de a Junta Militar foi marcado pelo sequestro de um embaixador norte-americano e pelo decreto de lei de segurança nacional. O que quer dizer? Mata todo mundo. Exílio e pena de morte para a guerra psicológica, revolucionários e etc. Governo Médici, 1969 a 1974. Os anos de chumbo foram governados por Médici. Esses anos são os mais duros e repressivos do governo militar, onde houve uma censura grande, e artistas, músicos e jornalistas foram caçados, torturados e exilados do país. A guerrilha ganha força no campo rural, principalmente no Araguaia. Os mesmos são reprimidos por militares. O engraçado é que existem canções militares até nos tempos de hoje sobre essa pressão. O milagre econômico. O governo militar tem seu lado positivo, que é a parte econômica. O país, o seu PIB no período de 1969 e 1973 tinha um crescimento de 12% ao ano, e a inflação beirava os 18%, com investimentos internos e empréstimos no exterior, com geração de emprego e obras como a ponte do Rio Niterói. Porém, esses empréstimos futuramente teve um custo altíssimo para a economia brasileira, que conseguimos pagar parte dessa dívida externa na implantação do real. Geisel. Após esse milagre econômico, assume Geisel, que começa a implantar gradativamente um governo democrático, anuncia a abertura da política lenta e segura. Com essa atitude militar, linha grossa, vamos dizer assim, que começa a promover ataques clandestinos, onde morrem jornalistas e um operário. Em 1978, Geisel acaba com o AR-5 e restaura o habeas corpus e abre caminho de volta à democracia. Figueiredo. Quando Figueiredo assume, ele dá um start para o processo de redemocratização do país. Implanta a lei de anistia, que concede o direito de retorno dos exilados. Porém, os militares de linha dura continuam com ataques clandestinos. Em 1979, os partidos voltam, surgindo partidos como PT e o PDT. A democratização e a campanha pela direita já. Os últimos anos de governo militar são marcados pela alta inflação. Com isso, a oposição ganha força surgindo novos partidos e fortalecendo os sindicatos. No dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral escolheria o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf, como novo presidente. Ele fazia parte da Aliança Democrática. Era o fim do regime militar.
Porém, Tancredo Neves fica doente antes de assumir e acaba falecendo. Assume o vice-presidente José Sarney. Em 1988 é aprovada uma Constituição para o Brasil. A Constituição de 1988 apagou os rastros da ditadura militar e estabeleceu princípios democráticos para o país.